Eu gosto do Paquetá. Paquetá ou Almada, Arnaldinho? Paquetá 10 vezes. Não sei... Sério? Não acho não. Se o Flamengo fizer esse esforço aí para trazer o Paquetá de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões, parece que você está trazendo o Zico de volta da Udinese. Precisa saber marcar e sair pro jogo rápido. O Paquetá toca muito pro lado, gente. O Paquetá domina a bola e toca pro lateral. A bola volta para ele toca pro outro volante. A bola volta para ele toca pro zagueiro. Eu vejo o Paquetá dessa maneira. Mas enfim, eu não sou um grande fã. Eu não levaria pra Copa. Eu não acho que ele mude o patamar do Flamengo. Os caras gostam dele, por algum Paquetá motivo. ou Andreas? Paquetá é muito melhor, cara. Faz gol, o Andrés faz pouco gol. Eu prefiro o Andreas. O Paquetá tá há 5 anos na Europa. E pra mim, ele... A maior virtude do Paquetá na Europa é que o Guardiola quis contratá-lo. E esse não por acaso, né? Feito do Paquetá. E pra jogar... Mas ele não quis mais, né? E para jogar, não quis mais pela questão extra-campo, né? Agora, Mas já passou, né? Mas então, enfim, mas para jogar no Manchester City precisa saber jogar ou é cabeça de bagre? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver uma polêmica fora do campo, sim. A vinda do Paquetá ou não ao Flamengo está gerando um debate muito grande na imprensa e lá em São Paulo rolou uma discussão ao vivo ali, um debate sobre a vinda do Paquetá, né? E o Casagrande falou o seguinte, olha... O Paquetá é um bom jogador, porém tá longe de ser tudo isso que estão falando. Não é um craque, não joga essa bola toda. O outro ali do lado já falou, né? O Júlio Gomes falou que o Paquetá nem tem que ir para a seleção brasileira. Porém o Arnaldo, que tá lá no outro lado ali, ó, ele defendeu o Paquetá, falou que sim, o Paquetá joga muita bola, que vai ser útil não só pro Flamengo, mas também pro Brasil. E rolou ali um debate muito grande e é isso que nós vamos conferir a partir de agora. Então deixa o like, inscreva-se no canal e eu quero saber de qual lado você tá nessa discussão, nessa treta, nesse debate sobre a volta do Paquetá ao Flamengo. Deixa o like, inscreva-se e o link, claro, lá do canal do All Sport estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Não é pouca coisa o que falta, mas falta combinar com os russos, com o West Ham falar, eu quero, eu topo vender por 10, por 30. O Flamengo falou que chega no máximo a 40. Não que seja pouco. Claro, mas... claro. A chave sempre foi essa, né? O jogador brasileiro, ele sai do Brasil já querendo voltar, se bem que hoje em dia os mais jovens, eles, ao contrário, né? Essa roda girou, assim, de uma outra maneira. Eles chegam no clube grande brasileiro querendo sair. Mas, historicamente, os jogadores saem do Brasil querendo voltar. Então, saem para cumprir o sonho lá de jogar uma Champions da vida, de ganhar uma grana, de fazer a vida financeira e logo voltar. Então, o Paquetá, obviamente, quer voltar. Eu não acho que ele dependa disso para estar na Copa do Mundo. Eu já disse isso em outro programa, estou sendo um pouco cornetado pela torcida do Flamengo, mas paciência, é a minha opinião. Eu não levaria o Paquetá para a Copa do Mundo, mas não? Ele vai ser levado pelo Ancelotti, me parece que é o reserva imediato do Bruno Guimarães. Eu não acho que ele dependa de vir para o Flamengo para ser lembrado pelo Ancelotti. Não acho que seja esse o drive dele. Acho que o drive dele é realmente vir para o clube de coração, ganhar uma belíssima grana que hoje não é tão abaixo do que ele ganha, se é que é abaixo, né, do que ganha na Europa. São alguns salários astronômicos pagos aqui no Brasil. Jogar pelo Flamengo. Então, assim, o jogador quer. O Flamengo, eu diria que o Flamengo quer menos do que o Paquetá, mas também quer. E aí é uma questão de acertar a grana, né? Acho que algumas negociações, o Palmeiras e o Flamengo, eles estão com um orçamento tão grande que nunca tiveram na história. Aliás, outros também têm esse orçamento, né? Só que tem as dívidas para pagar também. Mas eles têm um orçamento tão grande e a situação financeira tão bem resolvida que sobra um dinheiro hoje que nunca fez parte da realidade dos clubes brasileiros. Vamos com calma. E o West Ham é quem detém os direitos do Paquetá. Exato. Ele pagou 50 milhões de euros lá atrás para o Lyon e está numa situação calamitosa no campeonato inglês, na zona de rebaixamento. Se abrir mão do Paquetá agora, possivelmente assina o atestado da segunda divisão. Então tem um monte de questões, sobretudo do outro lado, né? Agora, eu gosto do Paquetá. Paquetá ou Almada, Arnaldinho? Paquetá 10 vezes. Não sei... Sério? Não acho não. Não, eu acho o Almada mais, como vocês falam, mais encantador, mais desequilibrante, etc. Agora, 40 milhões você leva o Almada. Mas muito, não sei se leva.
não sei se leva. Se tiver essa possibilidade. Agora, eu acho que o Paquetá, que está marcado como diversos jogadores brasileiros que perderam 2 Copas, ele é um jogador que tem uma virtude muito grande. Ele é um jogador muito versátil, muito forte fisicamente, muito resistente, não fica fora de partida alguma, e ele é capaz de fazer 500 funções, né? O Almada, para jogar com a Arrascaeta e o Pedro, você precisaria formar o Paquetá pode jogar de segundo volante, meia, lado do campo, etc. e tal. Então ele é um jogador interessante nesse aspecto. E por isso que é um meio 12º jogador da seleção brasileira. Ele pode jogar no lugar do Matheus Cunha, no lugar do Bruno Guimarães, no lugar do Rafinha, etc. e tal. Então isso eu concordo com o Júlio totalmente. Ele não precisa voltar para o Brasil para ir para a Copa, ele já está na Copa. Assim como o Almada não precisa voltar para o Brasil para ir para a Copa, ele já está na Copa. Ele já está entre os principais da seleção argentina, já entrou nesse rol. Do Scaloni. Então eu acho que essa situação, especificamente do mercado, em relação ao Paquetá, é diferente dos demais. Eu acho que o Flamengo tem 2 opções. Ele pode ir forçar a barra ao máximo agora, contando com a vontade do jogador, ou simplesmente fazer como o Palmeiras fez no caso do Andreas Pereira. Esperar 5 meses e contratar ele na segunda janela com menos dinheiro e aí com muito mais facilidade, porque o clube dele não vai estar enforcado esportivamente, né? Então, com o Andreas Pereira aconteceu a mesma coisa. O Palmeiras fez, o jogador quis, e o Fulham não liberou. Porque ele estava disputando uma vaga na Copa Europeia na Inglaterra. E aí, depois de 6 meses, voltou ao Palmeiras e o Fulham liberou por uma quantia muito mais aceitável. Então, a pressa, no caso desta temporada brasileira, ela se justifica só por um motivo. O Campeonato Brasileiro começa antes. Então, vamos lá. Eu não acho que o Paquetá vale 40 milhões. Eu penso mais como o Júlio do que como o Arnaldo. O Paquetá faz diversas funções bem. Não desequilibra nenhuma delas. Senão ele jogaria em alguma delas como titular na seleção brasileira. Ele pode ser o segundo volante, ele pode ser o cara aberto, ele pode, na direita, na esquerda, ele pode ser o falso centroavante, ele pode ser um ponta, ele pode, tudo ele pode. Mas ele não faz nenhuma delas acima da média. Senão ele jogaria em alguma delas, né? Eu acho o Paquetá normal, eu acho que o esforço, se o Flamengo fizer esse esforço aí para trazer o Paquetá de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões, parece que você está trazendo o Zico de volta da Udinese. Cara, por favor, né? O Flamengo já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, né? Foi lá, jogou o Mundial no meio do ano, jogou o Mundial no final do ano, tem uma grande equipe, uma equipe que compete de um meio-campo muito bom. Se for mais barato, se o Paquetá quiser ir embora, o West Ham quiser liberar e o preço for mais acessível, beleza, é uma oportunidade. Agora, fazer todo esse esforço para trazer o Paquetá para o Flamengo, eu não vejo o Paquetá dessa maneira. E eu acho que, na realidade, eu não vejo um monte dessa maneira, né? Eu acho que o Brasil aqui hoje, na realidade, os empresários estão deitando e rolando, né? Porque eles estão enfiando o jogador aqui no Brasil a 40 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Cara, aí os caras vêm aqui, mesmo brasileiro voltando, tá? E aí não acontece, a maioria das vezes não acontece nada de diferente. Nada de diferente. Porque você paga como Zico e recebe como Paquetá. Casão, se você fosse o Ancelotti, o Paquetá iria para a Copa? Não, o Paquetá estaria em observação. Eu não tenho certeza, porque para mim, se o Danilo do Botafogo estiver bem no primeiro semestre, eu levo o Danilo para segundo volante, para disputar posição, ou para ser reserva, eu levo o Andreas Pereira. Eu gosto de um volante mais leve, mais solto, com mais mobilidade, com mais técnica. E aí, eu quero saber de vocês. É a primeira pergunta que eu deixo no vídeo de hoje, né? Se você fosse o técnico da seleção, se você fosse o Ancelotti e pudesse levar apenas um jogador, e eles são Danilo do Botafogo, volante, Andreas do Palmeiras ou Paquetá, que joga atualmente no West Ham, qual dos 3 você levaria para a seleção? Pro Casagrande, né? Ou levaria ali, se estivessem nas mesmas condições, o Danilo ou o Andreas Pereira. Mas eu quero saber de você. Você levaria o Paquetá?
Ou você levaria um dos dois, assim como o Casagrande está afirmando? Opine aqui abaixo. Com lançamento, sabe? Com mais com mais inteligência futebolística, na minha visão, entendeu? Eu prefiro esse jogador, eu prefiro um jogador. Eu acho que o futebol moderno hoje, o meio-campo precisa ser bem móvel, precisa ter muita mobilidade, precisa saber marcar e sair pro jogo rápido. O Paquetá toca muito pro lado, gente. O Paquetá domina a bola e toca pro lateral. A bola volta para ele toca pro outro volante. A bola volta para ele toca pro zagueiro. Eu vejo o Paquetá dessa maneira. Ele joga para frente também, mas se você for analisar o jogo do Paquetá, a maioria das bolas que ele pega, principalmente na seleção brasileira, tá? Jogando na seleção brasileira, ele toca pro lado. Às vezes fica com medo de errar passe, de ser criticado pela imprensa, ou a torcida, ou tudo mais, a pressão de jogar na seleção brasileira, todo mundo observando, às vezes faz o jogador ficar com medo de arriscar passe e fazer esses passes. E aí, cara, não anda. E aí, pra mim, não anda. Eu prefiro o jogador que, pega e vai pro jogo. E joga e arrisca passe. E tem mobilidade, e aparece. E dá intensidade no jogo. E dá dinâmica na partida. Eu gosto de jogador que dá dinâmica. O Paquetá não dá dinâmica. O Diga, Paquetá Arnaldo. bloqueia a dinâmica. Diga, Arnaldo. Paquetá faz gol. Gol custa caro. Jogador de meio de campo, quase todos, os Casão citou alguns, mesmo o Bruno Guimarães, o Paquetá faz mais gol que todos esses caras. O poder de finalização dele é muito grande, né? E ele é alto, faz gol de cabeça, faz gol de canhota, faz gol do lado direito, bate falta, bate... Gol é uma coisa rara, então eu acho que ele também... Deixa eu te falar uma coisa, você está analisando como se fosse Zico. Não. Eu acho que... Faz gol de cabeça, faz gol de canhota, faz gol de direita, cabeceia, alto. Cara, a principal virtude dele é fazer gols, né? Ele é um jogador de meio que faz bastante gols. É só isso. Os outros jogadores de meio da seleção, ou da geração dele, não são jogadores que concluem muito bem a gol. Que tem mais dinâmica, tem mais ar, tem mais técnica, mas são menos agudos, né? Então, eu acho que ele é um dos principais artilheiros do West Ham, por exemplo, né? Então, ele tem virtudes. Eu não acho que ele... virtualmente rebaixado, hein? Ele está assim, virtualmente rebaixado. O São Paulo está virtualmente rebaixado, não é que todo jogador é ruim. Nesse caso, o Arias também O Arias já caiu. O Arias caiu com o André. Mas eu só tô falando que para mim, eu entendo. Para mim, o Paquetá tá. Aliás, o Arias fez seu primeiro gol. O Arias fez seu primeiro gol na Premier League na semana passada, depois de 8 meses. Então, E ele é né? 8 meses? 6 meses, já jogou 6 meses, já jogou, né? Essa temporada. Já jogou. Mas o Paquetá tá há 5 anos na Europa. E para mim, a maior virtude do Paquetá na Europa é que o Guardiola quis contratá-lo. E esse não por acaso, né? Feito do Paquetá. E para jogar... Mas ele não quis mais, né? E para jogar, não quis mais pela questão extra-campo, né? Agora, Mas já passou, né? Mas então, enfim, mas para jogar no Manchester City precisa saber jogar ou é cabeça de bagre? Não, eu não acho que o Guardiola acerte todas. Eu, obviamente, não acho que ele erre todas. Para mim, o Paquetá está em algum lugar do meio do que o Casão acha e do que o Arnaldo acha. Para mim, a grande virtude do Paquetá é ser um jogador polivalente. Mais do que ser um fazedor de gols, é ser um jogador polivalente. É que aí eu me aproximo da opinião do Casão, é que eu não consigo ver o Paquetá ser espetacular em todas as posições. Não, mas não é mesmo. Eu acho o Paquetá nota 6 em todas as posições. Só que realmente pode jogar em todas as posições. Mas enfim, eu não sou um grande fã, eu não levaria para a Copa. Eu não acho que ele mude o patamar do Flamengo, mas eu acho um bom jogador. Assim, eu só não acho ele um ótimo. Eu acho o típico caso de jogador superestimado. Ou seja, as pessoas estimam o Paquetá acima do que ele realmente pode entregar. O que não faz dele um mau jogador. Vamos lá. Não, mas aí eu já discordo, né? Não sei vocês, mas pra mim, sim. O Paquetá, dentro da lista de jogadores que vão pra Copa, pra mim o Paquetá tá entre eles. Pode não ser o primeiro, né, da lista, pode não ser o Vinícius Júnior, o próprio Rafinha, um Estevão da vida, mas dizer que o Paquetá não vai pra Copa, eu acho bem absurdo, assim, sabe? Sinceramente. E ele falou ali também, né? O Júlio Gomes falou que o Paquetá não mudaria o nível do Flamengo. É claro, pra mim o Flamengo tá no nível altíssimo já.
no futebol sul-americano, porém, com a vinda do Paquetá, deixaria o Flamengo ainda melhor, certamente, e elevaria o nível, na minha opinião. Quero saber a sua. Opinião abaixo. Como eu enxergo. Eu acho que na mídia esportiva, só eu superestimo o Paquetá. Talvez ele seja superestimado por técnico. Ninguém gosta do Paquetá na mídia esportiva. E acho que nenhuma pessoa, hoje em dia ele tá nenhuma mais pessoa. E outra, eu acho que ele, insisto no primeiro argumento, tem gente que acha que o Alisson é um goleiro ruim, que o Marquinhos é um zagueiro ruim, que tal, não sei o quê. Eles estão queimados, o Casemiro não serve mais, eles estão queimados por duas. Isso é uma coisa mais comum. Isso é uma coisa mais comum no futebol brasileiro. Que o Rafinha só joga no Barcelona, só joga no Barcelona. Né? Então a gente tem essa turma que fracassou em 2 Copas, ela vai levar o carimbo. É compreensível. Agora, ninguém na mídia esportiva superestima o Paquetá. Pelo contrário, acha que o cara não deve ir para a Copa. Em 26 jogadores. Com 26... Agora que ele apareceu perto do Gente, Flamengo, ele virou craque de novo, hein? Só para o rubro-negro, talvez. Aí tudo bem. Mas ele já estava sendo convocado. Ele vinha sendo convocado mesmo antes de voltar para o Flamengo. Sim, não, mas é evidente. Pênalti. Qualquer ser que assumiu a seleção, pode ser o Dorival, Diniz, Ancelotti, Tite, levar o Paquetá. Os caras gostam dele. Por algum Paquetá motivo. ou Andreas Pereira? Paquetá é muito melhor, cara. Faz gol, o Andrés faz pouco gol. Prefiro o Paquetá. Faz pouco gol. Eu também. Eu prefiro o Andreas. O Casão já falou, pela questão técnica, pela dinâmica. O Andrés é outro, ele era bom no Flamengo até ele fazer aquela paçocada, depois ele virou grosso pro rubro-negro, não servia. E agora é uma porcaria. Bom ponto. Que é uma característica um pouco da torcida do Flamengo. Sim. Passou no Flamengo, foi mal, é ruim. Exato. O Gerson tá ruim agora, né? O Gerson Mas ruim. tudo bem, isso é pai. compreensível. Prefiro o Gerson do que os dois. Então, o Gerson ou Paquetá? O Gerson para fazer um gol demora 6 meses, cara. Essa é uma questão, cara. Desculpa, não, mas você está falando do Paquetá, o número de gols que você está falando do Paquetá não existe. Você está falando uma coisa que a gente não vê. Bom, não é verdade. Então eu vou levantar aqui. Eu tenho os números aqui, peraí, eu tenho os números aqui. Vamos levantar. Peraí, ó, Paquetá na temporada, são 25 jogos. Não, na carreira dele. Na tá. seleção brasileira. Na temporada, 25 jogos e 6 gols. Você comparou com o Bruno Guimarães, tem mais jogos e mais gols. 37 jogos e 9 gols. Joga todo, o time dele é melhor, bate pênalti, é outra coisa. Bruno Guimarães é dono do time. Arnaldo, peraí. Vamos fazer a coisa bem justa. Sem ficar justificando por a opinião. Vamos falar uma coisa bem justa. O Paquetá pode fazer até mais gols que o Andrés, que esse, que aquele. Mas ele não é esse número de gols que você está falando. Cabeceia, bate de direita, bate... Parece que o cara é artilheiro do campeonato. Parece que o cara faz 10 gols por ano, 15 gols por ano. Não é verdade. Ele faz, no máximo, 8 gols no ano. 8 gols no ano. Não, faz mais, mas tudo bem. Bom, Gerson ou Paquetá? E eu tô falando da minha cabeça, hein? Eu tô falando da minha cabeça, eu nem sei o número. Eu tô falando porque eu não vejo esse número de gols que você falou que o Paquetá faz. Eu não vejo. Qual foi o último gol do Paquetá na seleção? No Maracanã, lá contra o Chile, lá, tá 0x0, lotado e tal, ele faz o gol do 1x0. Então, ele depois do Estevão, né, ele fez o segundo. Aliás, ele entrou no jogo, acho que estava 0x0, o Estevão fez o gol, 1x0, aí ele fez o segundo. Vou pegar aqui quantos gols ele fez pela seleção. Acho que ele só tem menos que o Neymar nessa turma toda. Mas tudo bem, eu tô falando que é uma característica dele. Os caras estão me abastecendo aqui. Falou que no último jogo da seleção ele perdeu um pênalti. Perdeu, foi bater no lugar do Estevão. É verdade. Foi bater no lugar Bom, Gerson ou Paquetá? Ô, Júlio, rápido. Escolhe um. Já falei, Gerson. 61 jogos, 12 gols o Paquetá, Arnaldo. Para jogar levantado. de 8. Talvez nas outras 10 posições o Paquetá seja melhor, mas para jogar de 8, que é a especialidade, eu prefiro o Gerson. Viu aí o número? Repete para mim, André, por favor, Lucena. São 61 jogos, 12 gols na seleção. 12 gols pela seleção brasileira. Gerson ou Paquetá? Você já voltou, né? Paquetá. Não tem nem comparação, gente. O Gerson não conseguiu fazer uma temporada boa na Europa, cara. Casão, Gerson ou Paquetá? Você prefere Gerson, né? Porra, Gerson 1000 vezes. Olha. Gerson faz muito mais coisas do Paquetá. Muito mais coisas. Lança, passa, sai pro jogo, dribla, dá dinâmica. O passe é redondinho, aparece pro jogo. Cara. Então nós vamos... exato. Então eu tô do lado dos treinadores da seleção brasileira, todos
E as pessoas estão do outro lado. Então, É questão de opinião. Né? sim, exato. Então eu tô tendo a minha. Desculpa. Então. Mas não, você tá tendo a sua, mas você tá falando. Então, eu tô do lado do jogador. Como se assim. Então, os treinadores da seleção estão errados. Não, eles estão certos. Não, eu tô dizendo que eu não estou. Eu tô falando que eu prefiro o Gerson. Claro. Eu acho o Gerson mais Perfeito. jogador. Não, você, o Julinho. Eles não todos. têm se dado muito bem, os treinadores da seleção, Arnaldinho. Pô, E tá aí, ó. Tá aí. Eu quero saber na questão de opinião, né? Pra mim, o Paquetá é um grande jogador, sim. Acho que pra mim vai mudar certamente o nível do Flamengo, vai deixar o Flamengo ainda mais forte. E na seleção eu levaria o Paquetá pra Copa, né? Claro, como eu já falei, pra mim não é o jogador ali como o Vinícius Júnior, né? O próprio Rafinha ali que vai chegar e vai destruir, não vai. Foi um jogador importantíssimo pra seleção no geral. Dizer que o Paquetá ficaria fora dos 26, se eu não me engano, que vão à Copa, eu acho demais, né? Porém, eu dou oportunidade para cada um de vocês opinar abaixo. Se você chegou até aqui, deixa o like, inscreva-se no canal. E daqui a pouco nós vamos voltar repercutindo tudo sobre as polêmicas da rodada no futebol brasileiro. Por enquanto, a polêmica é fora de campo. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo. Obrigado a todos. Valeu!